A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Sou grata a Deus por sua graça, por suas misericórdias, né? Todos os dias eu me acordo porque o Senhor me desperta todas as manhãs. A noite chega e o Senhor continua ainda comigo. Todos os dias quando acordo e todas as noites quando vou dormir, o Senhor está sempre comigo. E eu sempre digo que se eu tiver de falar de alguém, eu vou falar desse Deus, né? Que tudo vê, que tudo sabe, né? Que tudo escuta. Ele conhece os meus pensamentos e os teus pensamentos. Ele já sabe o que a gente vai falar antes mesmo de abrir a boca. E eu estava aqui meditando no versículo 46 de Mateus 27, onde fala: E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. É o versículo 46 ao 56 de Mateus 27. E aqui eu estava pensando, né, sobre a morte de Jesus, né, que é o tema. O sofrimento do Senhor Jesus naquela cruz por mim, por você, né. E se você for meditar bastante sobre a morte de Jesus, você vai ver, você vai sentir na pele o que Jesus sentiu, né? Por mim, por você, porque no momento da sua crucificação, né? Ele se sentiu desamparado, se sentiu desconsolado, e ele chamava pelo Pai dele, né? E naquele mesmo momento ali, né? O seu espírito foi entregue a Deus, e aí foi consumado, né, o que Deus já havia, né, decretado, que o seu filho sofreria, né, pela humanidade. E aí muitos só reconheceram, né, quer dizer, muitas vezes a gente só vai reconhecer já tarde, né, quando os centuriões viram que tudo isso aconteceu, né, que o templo, o véu se rasgou, né, do templo de alto a baixo, e quando a terra tremeu e fenderam-se as pedras, que os sepulcros foram abertos, né, que muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, né. E aí tudo isso aconteceu depois da ressurreição de Jesus, né. Muitos corpos foram ressuscitados, né, e eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E quando os centuriões viram aquilo ali, eles foram reconhecer que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus, né? E aqui eu estava meditando aqui sobre essa morte de Jesus, né? A morte por crucifixão. Deve ser muito terrível, né? Eu creio que é terrível. É uma morte lenta, né? E Jesus levou sobre si os meus pecados, os teus pecados. Ele derramou o seu sangue, né? Sofreu por mim e por você. Eu estava aqui pensando. E muitas vezes, quando nós estamos passando pelas nossas lutas do dia a dia, as nossas adversidades, a gente muitas vezes se questiona, né? Se questiona, a gente não aguenta passar pelas lutas, né? Fica murmurando, né? Não conseguimos, muitas vezes, ser transformada pelo Senhor, porque muitas vezes, quando nós estamos no momento das nossas adversidades, ao invés da gente louvar, ao invés da gente orar, muitas vezes a gente murmura, a gente acha que não vai vencer, né? E eu tenho percebido que até hoje eu tenho conseguido vencer, porque o Senhor Jesus, ele tem sido a minha base, né? Apesar das minhas falhas,
muitas vezes de achar que eu não vou vencer, não vou conseguir. Quantas provas o Senhor já tem me dado, né? Que Ele me desperta todas as manhãs, né? E durante todo o dia, quando chega a noite que eu deito para dormir, o Senhor me faz lembrar que mais um dia Ele me ajudou a vencer. E todos os dias é assim. Então eu creio que ninguém poderia passar isso que Jesus passou, porque ninguém suportaria. Só Jesus mesmo é que suportaria passar tudo isso por mim e por você, né? E aqui é uma prova de que Jesus ressuscitou, de que Ele está vivo. Porque logo quando o Senhor ressuscitou, aqui está falando, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade. Porque logo, quando tudo isso aconteceu, que o véu se rasgou, né? O véu do templo se rasgou em alto a baixo, né? Que a terra tremeu, foi aberto muitos sepulcros de santos, né? Muitos corpos foram ressuscitados, de santos, de pessoas que tinham morrido com Cristo, né? E foram ressuscitados. Isso é uma prova, né, de que muitos foram ressuscitados. Isso é uma prova de que Jesus, Ele está vivo até hoje, né? Que Ele vive no coração de todo aquele que crê na sua palavra, que crê na palavra do Senhor. E aí, eles logo entraram na cidade santa, né? E apareceram a muitos. E aqui eu estou querendo falar sobre o sofrimento, né, do Senhor. Chamar mais atenção para o sofrimento do Senhor, né? Porque o que Jesus sofreu por nós, ninguém poderia sofrer. Mas o que Ele nos ensina é que todas as aflições que nós passamos aqui, que eu tenho aprendido, é que assim como Ele venceu, né? Ele nos capacita para que nós venhamos vencer. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, porque muitas vezes a gente acha que não vai conseguir vencer, né? E Deus sempre nos mostra. Todas as manhãs o Senhor nos desperta e quando chega a noite para dormir, o Senhor nos faz lembrar. Está vendo? Você conseguiu vencer mais esse dia. Pelo menos comigo é assim. O Espírito Santo sempre me lembra. Você conseguiu vencer mais um dia e você achava que não ia conseguir. E eu estava meditando aqui, bem aqui está falando assim: você já se sentiu insegura, ameaçada ou mesmo desesperada diante de alguma circunstância da vida? Já esteve no hospital como acompanhante de um ente querido ou mesmo como paciente apreensiva com alguma situação de risco? Já chorou no cemitério ao obedecer à sepultura a quem você amava intensamente? Você já foi traída por alguém em quem você confiava cegamente, experimentando a latejante dor da decepção? A amargura da frustração já abateu a sua alma alguma vez? No Calvário, Jesus, homem, sentia-se separado do amor e misericórdia do Pai Celestial. Embora nunca tivesse pecado, teve que experimentar esta separação, porque Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Está lá em Isaías 53. Ao clamar, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus deixava transparecer que se sentia desconsolado, como que abandonado e ignorado pelo Pai. Por quê? Porque tantas vezes temos que fazer esta pergunta a Deus no Getsemane e Calvário da vida. Então, muitas vezes aqui, né, assim como Jesus se sentiu desamparado naquele momento de dor, né, assim somos nós. Muitas vezes no momento de dor, no momento de que a gente acha que não vai conseguir, né, ou até mesmo passando por uma situação de risco, a gente fica se perguntando por quê. E aqui a lição que o Senhor nos ensina é que nós devemos encarar todas essas provações que nós passamos como uma maneira que Deus usa para nos aperfeiçoar, né? Para que através, né, dessas lutas, dessas provações, a gente venha ser aperfeiçoada por Ele, fortalecida nele, e a gente adquirir experiência, né, para que nós possamos consolar outras pessoas, né? Jesus se sentiu desconsolado, mas porque naquele momento Ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, né? Todas as nossas transgressões, e Ele foi tão moído de uma maneira que Ele, né, derramou o seu sangue por mim e por você. Então aqui eu entendo, aqui está nos ensinando que muitas vezes todas essas circunstâncias Deus usa para nos lapidar, né, nos fortalecer, e para que nós também venhamos ser bênçãos para outras pessoas, né?
para que nós venhamos, assim como Ele nos consola, Ele quer que nós venhamos consolar outras pessoas, porque quando nós passamos por tudo isso, a gente adquire experiência, né? E aí outras pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que você passou um dia, você vai saber ajudar aquela pessoa. E isso é verdade mesmo, né? Então, nesta manhã, eu quero agradecer a Deus, né? Por esta palavra, né? Então, essa é a palavra, a reflexão que eu trouxe nesta manhã de Mateus 27, né? Que todas as lutas que nós passamos aqui nessa terra é uma maneira que o Senhor usa para nos lapidar, nos transformar, para que nós venhamos adquirir experiência e nos fortalecer. Às vezes a gente, assim como Jesus se sentiu desamparado naquele momento, é normal a gente se sentir. Só não podemos perder o nosso tempo se questionando e perguntando por que nós passamos aquilo, né? E nem devemos pensar do nosso irmão, que muitas vezes a gente quer achar que só porque o irmão está passando por algum momento difícil na sua vida, a gente acha que é pecado. Então nós temos que ter, até nisso, a gente tem que ter discernimento para entender que há momentos em que mesmo a gente sendo obediente a Deus, a gente vai passar por tudo isso, né? E muitas vezes a gente passa por coisas ruins, por desobediência, por você estar em pecado. Mas é necessário a gente buscar o discernimento, para que nós, ao invés de julgarmos, venhamos só orar, né? E aqui eu agradeço a Deus por esta palavra, em nome de Jesus. Amém.